Eu estava sozinho no Texas, e minha câmera de trilha tinha gravado um padre, às 2h38 da manhã, no meio da mata, ajoelhando-se e fazendo o sinal da cruz. A missão parecia rotineira, dessas que a gente pega para pagar as contas e se livrar da rotina da cidade por uns dias. O chefe, com aquela voz rouca de quem fumava demais, tinha sido claro. João, pegue a estrada para a fazenda do Miller, lá no Texas. Aquela praga de pássaros mutantes está piorando. Vá lá, faça a limpeza e certifique-se de que nenhum bicho doente saia de lá. Matar pássaros. Eu já tinha feito isso antes em outros estados com outros tipos de pragas. Pássaros com bicos deformados, olhos vazios, portadores de parasitas que podiam contaminar o gado. Um trabalho sujo, mas necessário. A fazenda do Miller era mais remota do que qualquer lugar que eu já tinha visitado. Quilômetros e quilômetros de paisagem desértica, terra seca, arbustos espinhosos e um céu imenso que parecia engolir tudo. Cheguei no final da tarde, quando o sol estava se pondo, tingindo o horizonte de um vermelho profundo. A cabana que me servia de alojamento era um casebre antigo, de madeira que rangia a cada brisa, cercada por um terreno que parecia abandonado há décadas. As poucas janelas, protegidas por telas furadas, deixavam entrar o cheiro de poeira e mofo. Bandos esparsos dos pássaros doentes sobrevoavam, seus grasnados roucos quebrando o silêncio que de outra forma seria total. Um silêncio que logo comecei a perceber que não era tão tranquilo assim. Minha primeira tarefa era instalar as câmeras de trilha. Eu tinha um equipamento de ponta, com visão noturna e sensores de movimento, perfeito para monitorar as áreas mais infestadas, sem precisar ficar lá fisicamente no meio da noite. Coloquei uma delas em um ponto estratégico, perto de um bebedouro de gado desativado que os pássaros pareciam usar com frequência. Era um lugar meio úmido, com um pouco de lama perto das bordas. Um bom ponto de observação, pensei. Voltei para a cabana antes que a noite engolisse completamente o Texas. Fiz um sanduíche rápido, liguei o rádio para afastar o silêncio, mas só encontrei estações de música country que não me agradavam muito. Preparei meu equipamento para o dia seguinte, pensando em como aquela semana seria longa e monótona. A solidão nesses trabalhos sempre me pegava, me deixando inquieto. A primeira noite foi a mais estranha, e eu só fui entender o quão estranha ela foi no dia seguinte. O sono não veio facilmente. Os rangidos da cabana, o vento assobiando pelas frestas, tudo me mantinha em alerta. Lá pela madrugada, já cansado de tentar dormir, resolvi checar as câmeras, como sempre fazia. Eu tinha uma tela que mostrava todas as transmissões ao vivo. A maioria exibia o mesmo cenário monótono de arbustos balançando e o brilho fraco do luar. Mas em uma delas, a da câmera perto do bebedouro, algo diferente apareceu. Eram 2h38 da manhã. A imagem era granulada em preto e branco, mas nítida o suficiente para distinguir a figura. Um homem, alto, esguio, envolto numa batina escura. Um padre católico. No meio do nada, a essa hora da madrugada. Uma onda de confusão me atingiu. O que um padre estaria fazendo ali? Não havia nenhuma igreja, nenhuma cidade por quilômetros a fio. Ele não parecia ter chegado andando. Simplesmente surgiu. Ajoelhou-se na terra úmida, bem de frente para a câmera, o rosto voltado para o chão. Seus ombros se sacudiam levemente, como se ele estivesse envolvido em algum ritual particular. Ele fez o sinal da cruz devagar, com uma precisão quase mecânica. Depois ficou ali, imóvel, a cabeça baixa, as mãos unidas. Por um instante, pensei que estava rezando. Mas então ele ergueu a cabeça. A boca dele estava ligeiramente aberta. Não era um semblante de devoção. Era diferente. Parecia vazia. Os olhos, na imagem em preto e branco, eram apenas pontos escuros, mas a abertura da boca, um pouco desproporcional, me deu uma sensação ruim. Como se ele estivesse esperando algo. Ou talvez engolindo o próprio ar, de uma forma estranha. Ele permaneceu naquela posição por alguns minutos, completamente imóvel. E então, tão de repente quanto apareceu, se levantou e saiu do campo de visão da câmera, sumindo na escuridão. Eu revi a gravação várias vezes. Aquilo não fazia o menor sentido. Um padre? Rituais? No meio da noite? Tentei racionalizar. Talvez fosse um ermitão, alguém que escolheu se isolar. Ou talvez tivesse se perdido. Texas é vasto, pessoas se perdem. Mas aquela boca aberta, aquela postura esquisita, aquilo me incomodava. Deixei de lado por enquanto, tentando me convencer de que era só uma excentricidade, e fui tentar dormir de novo.
No dia seguinte, o sol quente do Texas já castigava quando saí da cabana. Eu tinha que começar o serviço. Peguei meu equipamento, a espingarda, o rádio de comunicação e me dirigi para a área da câmera. Minha mente ainda estava no padre, mas eu tentava focar nos pássaros. No caminho, eu me perguntava por que o chefe não havia mencionado a presença de ninguém na fazenda. Uma fazenda abandonada, por definição, é vazia. Cheguei perto do bebedouro. O lugar estava silencioso, exceto pelo zumbido dos insetos e o grasnar ocasional dos pássaros doentes voando mais longe. O bebedouro era um círculo de metal enferrujado, com um pouco de água parada, e em volta a terra estava macia por causa da umidade. Olhei para o chão, e lá estavam elas. Pegadas, não de bota de cowboy nem de tênis. Eram marcas de um sapato formal, possivelmente de couro, o tipo de calçado que um padre usaria. Ao lado das pegadas, bem na área úmida onde ele tinha se ajoelhado na gravação, eu vi as marcas claras de joelhos. 2 depressões distintas na lama, como se alguém tivesse permanecido ali por um bom tempo, afundando na terra. Aquilo era real. Não foi um truque de luz ou uma miragem. Peguei o rádio e chamei o chefe. A voz dele veio com chiado do outro lado. "E aí, João, já começou o trabalho?" "Chefe, achei uma coisa estranha aqui. Tinha um padre católico na fazenda ontem à noite, às 2h38 da manhã. Minha câmera de trilha gravou ele fazendo uns rituais esquisitos. E agora eu achei as pegadas e as marcas de joelho dele na lama." Houve um silêncio do outro lado. Eu podia imaginar o chefe coçando a barba, pensando: "Um padre é? Olha, João, Texas é assim mesmo. Tem de tudo. Deve ser algum maluco que se perdeu ou sei lá. Ignora. Foca no trabalho. A gente tem um problema sério com esses pássaros, não com padres. Deixa ele pra lá." "Mas, chefe, a fazenda não tá abandonada? Ele não deveria estar aqui. Não tem uma casa por perto." "Olha, João, não complica. Você tá lá pra matar os pássaros, não pra investigar padres. Se ele voltar, não se mete. Faz seu trabalho e volta pra casa. Entendeu?" Eu suspirei. "Entendi, chefe." Desliguei o rádio. A conversa só serviu pra aumentar meu desconforto. O chefe estava me dispensando fácil demais. Parecia que ele não queria saber. Ou talvez soubesse de algo e não quisesse me contar. A solidão da fazenda começou a pesar de uma maneira diferente, mais opressora. Passei o resto do dia caçando os pássaros infectados. Era um trabalho sujo e ingrato. O cheiro de morte e doença impregnava o ar. Mas minha mente não parava de voltar àquela imagem. O padre ajoelhado, a boca aberta, as marcas na lama, o conselho do chefe. Ignora. Como eu podia ignorar? Aquilo era bizarro demais para ser simplesmente ignorado. A segunda noite chegou, trazendo consigo uma escuridão mais densa, sem lua no céu. Eu estava na cabana, meu coração batendo um ritmo diferente, mais acelerado. Eu não conseguia dormir. Em vez de ler, eu estava fixado nas telas das câmeras. Eu sabia que ele voltaria. Eu só sabia. Era uma intuição, uma certeza fria que me corroía por dentro. E ele voltou. Pontualmente, às 2h38 da manhã, a figura apareceu novamente na tela, saindo da escuridão. O mesmo homem, a mesma batina. Ele se ajoelhou no mesmo lugar, perto do bebedouro, o corpo fino e anguloso na imagem granulada. Eu assisti, hipnotizado, com a respiração presa. Ele fez os mesmos gestos, o sinal da cruz, a cabeça baixa. Depois ergueu-a, e a boca estava de novo entreaberta, como se estivesse em transe, absorvendo algo invisível do ar noturno. Mas dessa vez, eu não estava só olhando pela tela. Eu me levantei devagar da cadeira, com um frio na barriga, e me aproximei da janela mais próxima. A cabana tinha algumas frestas nas cortinas velhas. Eu forcei uma para poder espiar. Lá fora, a uns 50 metros, sob a penumbra esverdeada da visão noturna da câmera, e agora, aos meus olhos, banhado apenas pela luz indistinta das estrelas mais brilhantes, ele estava lá. De verdade. Não era mais só uma imagem digital. Era um vulto preto, imóvel, fazendo os mesmos movimentos que eu via na tela. Um arrepio subiu pela minha espinha. A adrenalina começou a correr nas minhas veias. Aquilo era real demais. O que eu estava vendo não era um homem, mas uma silhueta quase fantasmagórica, um ponto escuro no meio da imensidão do Texas. A distância não me permitia ver os detalhes, mas a mera presença dele ali, a confirmação visual da minha janela, me fez sentir uma pontada de terror.
Eu queria correr, me esconder embaixo da cama, mas meus pés pareciam colados ao chão. A curiosidade doentia, misturada com o medo, me impedia de desviar o olhar. Ele permaneceu ali por vários minutos, naquela posição estranha, com a boca aberta, os olhos fixos em algum ponto invisível acima do horizonte. Eu não conseguia entender. Não fazia barulho, não se movia além dos gestos rituais. Era como uma estátua. Uma parte de mim, a parte mais burra e corajosa, ou talvez só a mais desesperada por uma resposta, me impulsionou. Eu tinha que saber. Eu tinha que me aproximar. Saí da frente da janela, peguei a lanterna, mas não a acendi. Apenas a segurei firme. Abri a porta da cabana devagar, fazendo o máximo de silêncio possível. O ar frio da noite me atingiu, trazendo consigo o cheiro de terra, mato seco e algo mais, algo sutil e metálico, que eu não conseguia identificar. Dei um passo para fora, depois outro. Eu estava me aproximando da figura, cada passo ecoando mais alto nos meus ouvidos do que no chão. A escuridão era quase completa, mas eu podia ver o vulto dele, cada vez mais nítido. Eu estava a uns 20 metros, talvez menos. Meus músculos estavam tensos, prontos para correr a qualquer segundo. Então ele se moveu. Ele não virou de uma vez, mas lentamente, com uma graciosidade quase macabra, o corpo girou na minha direção. Eu congelei. Ele tinha sentido minha presença. Ele sabia que eu estava ali. Naquele momento, enquanto ele terminava de virar, meus olhos voaram para a tela da câmera que eu tinha deixado ligada dentro da cabana. A imagem, ainda em preto e branco, mostrava a cena claramente. E foi ali na tela que eu vi. O rosto dele. Não era o rosto de um padre cansado ou perdido. Era um rosto contorcido, quase deformado por um sorriso que não era humano. Os cantos da boca se esticavam de uma forma que parecia antinatural, revelando dentes que pareciam muito longos, muito pontudos para um ser humano. E então, eu vi. Um filete de saliva escorrendo pelo canto da boca, brilhando na imagem granulada. Ele não estava só sorrindo. Ele estava salivando, como um predador. Um predador que acabava de encontrar sua presa. Aquela imagem, combinada com a percepção dele me encarando na escuridão, me fez sentir o terror mais puro que já experimentei. Não era só um padre esquisito. Era algo maligno. Meu corpo reagiu antes que meu cérebro pudesse processar. Um grito silencioso escapou da minha garganta. Eu me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, o pânico me impulsionando. A terra seca sob meus pés, os arbustos arranhando minhas calças. Eu podia sentir os olhos dele nas minhas costas, o sorriso, a saliva. Não olhei para trás, só corria. Alcancei a cabana, tropeçando nas raízes expostas, e bati a porta com toda a força. O barulho ecoou no silêncio da noite, um som violento que parecia romper a barreira entre o normal e o bizarro. Girei a chave na fechadura, trancando. Virei a trava de metal, empurrei uma cadeira velha contra a porta, depois uma mesa. Qualquer coisa que pudesse me dar um segundo a mais. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os objetos. Fiquei ali, encostado na porta, a respiração ofegante, tentando ouvir qualquer som do lado de fora. O vento parecia rir de mim. Meu coração batia tão forte que achei que ia saltar do peito. Ele estava lá fora. E ele sabia que eu estava aqui dentro. Pelo canto da janela, tentei espiar novamente. O breu era quase total, mas forcei a visão, tentando discernir qualquer movimento na escuridão. Nada. Apenas o perfil das árvores retorcidas e o bebedouro vazio. Ele tinha desaparecido de novo. Mas o sorriso, a saliva, a sensação de ser caçado, tudo isso estava gravado na minha mente. Precisei de alguns minutos para me acalmar minimamente. O suor escorria pela minha nuca, gelado. Decidi que precisava rever a gravação. Precisava ter certeza de que aquilo tudo não era fruto da minha imaginação assustada. Voltei para a tela que exibia as imagens das câmeras. Avancei a gravação até o momento em que eu tinha saído da cabana. Lá estava eu, um vulto desajeitado me aproximando. Lá estava ele, o padre, parado no bebedouro. E então, a virada. Lenta, calculada. E o sorriso. Aquele sorriso doentio, a saliva. Pausei a imagem, olhando fixamente para a face contorcida. Não havia dúvida. Aquilo era pura maldade. Continuei a reprodução. O padre continuou virando, o corpo inteiro agora apontado para a cabana. E então, o momento que me fez gelar até os ossos. No exato instante em que virei as costas e comecei a correr de volta para a cabana,
A cabeça do padre se moveu. Ele não me seguiu com os olhos, ou não parecia. Em vez disso, a cabeça se inclinou ligeiramente para a esquerda, e a expressão no rosto dele, aquele sorriso doentio, se transformou em algo diferente. Seus olhos pareciam se arregalar um pouco, e o que antes era um deleite predatório virou uma fúria silenciosa, um olhar que parecia me incinerar através da tela. Não era só um olhar furioso, era o olhar de alguém que tinha sido enganado, de alguém que tinha perdido sua presa e que não gostava nada disso. Ele sabia que eu estava fugindo, ele sabia onde eu estava, e ele estava bravo. O medo me tomou de vez. Eu não podia mais ficar ali. Ele não era um fantasma, não era uma ilusão. Ele era real, e ele estava me caçando. Eu precisava sair dali, agora. Peguei minha mochila, comecei a juntar minhas coisas, as mais essenciais. O rádio, a carteira, as chaves do carro. Minhas mãos ainda tremiam, mas a urgência me dava uma força nova. Eu ia ligar o carro, sair dali e nunca mais olhar para trás. Que os pássaros infectados ficassem lá, eu não me importava mais. Minha vida estava em risco. Fui em direção à porta, planejando afastar a mesa e a cadeira, abrir a tranca e sair correndo para o carro, que estava estacionado a uns 20 metros. Minha mente já estava traçando a rota de fuga. Mas antes que eu pudesse tocar a maçaneta, uma sombra se moveu na fresta da janela. Parecia uma figura agachada. Baixei a cabeça devagar para olhar pela fresta que havia entre a moldura da janela e a cortina rasgada. Lá estava ele, o padre, agachado, justo na frente da minha porta. Na distância, pela penumbra da noite, eu podia ver o contorno dele. Ele não estava fazendo rituais. Ele não estava em transe. Ele estava ali, parado, agachado, observando a porta. Eu podia sentir o olhar dele me atravessando a madeira, e então, mesmo na escuridão, eu pude perceber. A cabeça dele estava levemente inclinada, e um som que eu não queria reconhecer chegou aos meus ouvidos. Um som baixo, gutural, quase um sibilo. Uma risada. E o brilho que eu tinha visto na câmera, o filete de saliva escorrendo, ele estava ali. Ele estava salivando. E ele estava alegre. Ele estava esperando. Por mim.